Olá pessoal, tudo bom? Galera, esse conteúdo aqui é o que eu vou trabalhar em PD com vocês, certo? Então vejam o seguinte, notação científica. Como a gente já trabalhou potenciação, né, a gente fez uma revisão de potenciação lá no início do primeiro bimestre, então eu vou trabalhar notação científica em PD com vocês, porque a gente tem pouco tempo, então eu vou passar uma pequena atividade depois dessa breve explicação, tá? E vocês vão ver que é algo bem simples, ok? Então, o que é notação científica? Notação científica é uma forma simplificada de representar números muito grandes ou muito pequenos, tá? Isso é muito usado em química, em física, principalmente em física, quando vocês começarem a estudar física agora no nono ano, né? Vocês já devem estar vendo alguma coisa. E no ensino médio. Ensino médio vocês vão usar notação científica demais. Na engenharia, na química, né, quando vocês estiverem lá no ensino superior, enfim. A notação científica é uma forma, né, de escrever números usando potência de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números. Então, quando os números são muito grandes ou muito pequenos, eles usam muito algarismos, né, muitos dígitos, né? Então, ele é uma forma de você simplificar a escrita desses números, beleza? Então, quando os números são muito pequenos ou muito grandes, eles são frequentemente encontrados na ciência em geral, beleza? Então, vamos ver como é que a gente escreve esses números em notação científica. Pessoal, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vejam bem, a gente escreve um número em forma de notação científica dessa maneira aqui, ó. A gente coloca o número aqui, o n, certo? A gente coloca ele aqui, ó, e multiplica por 10 vezes k, beleza? E esse k aqui é o expoente do 10, tá? Nosso expoente. Onde esse n, que a gente chama de mantissa, tá? Que a gente chama de mantissa, ele tem que ser um número entre maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, beleza? Um número que tem que constar no máximo uma casa decimal, beleza? Então, ó, a gente chama ele de mantissa, ó, mantissa. Só marca texto aqui. Então, a gente chama ele de mantissa. É esse n aqui, ó, que multiplica com a potência de 10, beleza? Ele tem que ser um número entre 1 e 10, beleza? Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. E esse k aqui, ele é um expoente inteiro. Esse k, ele é um número expoente inteiro, beleza? Então vamos passar adiante. Como é que a gente escreve isso? Vejam só. Exemplos aqui, ó. Esse número aqui é um número muito grande. Vamos botar os pontos aqui de separar as partes milhar, mil, milhar, milhão, bilhão, enfim. Então vejam só. Ó o tamanho desse número. Ó, aqui é 1000, né? Aqui já é milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, né? Então 6 quadrilhões, 590 trilhões, né? É o valor desse número aqui, beleza? Então vejam só como é que eu reduzo ele. Ele fica 6,59 vezes 10 a 15. A 15, ó. Agora o que a gente vai entender é como a gente escreve esse número, né? Dessa forma aqui, ó. Como é que a gente faz isso, beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Olha o exemplo aqui, ó, de um número muito pequeno. Então esse número eu transformei, né? 6 quadrilhões 590 trilhões eu transformei em 6,9, 6,59 vezes 10 a 15, ok? Lembrando que a nossa mantissa, olha aqui, ó, esse 6,59 ele é menor ou igual a 10 e maior ou igual a 1. Então ele tem que estar entre esses valores, beleza? Aqui também, ó, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho aqui um número muito pequeno, 0,000000016, que é 1,6 vezes 10 a menos 11. Observe o seguinte, ó, quando o número ele é muito grande,
o expoente da potência de 10 ele fica positivo quando eu transformo esse número em notação científica. Quando o número é muito pequeno, o expoente da base 10 aqui ele fica negativo. Tá? Como é que eu vou saber qual vai ser o valor do expoente aqui? Ó? É o que a gente vai ver agora. Então veja o seguinte, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar aqui esse roxinho aqui. Vejam só, galera. Primeiro passo, como é que eu vou transformar a notação científica, o número em notação científica? Primeiro passo, eu vou escrever o número na forma decimal, né, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. E voltando aqui, ó, observe que quando ele fala à frente da vírgula, ele fala à esquerda aqui. Ó. Esse número aqui vai ter só, essa parte da esquerda da vírgula vai ter só um dígito, beleza? Só um dígito. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, beleza? Então essa parte aqui, a parte inteira do número decimal, que é esse valor aqui, ó, beleza? Esse número aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que tá à esquerda da vírgula, você vai ter só um dígito, tá? Vai ser de 1 a 9, beleza? Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 um número de casas decimais que tivermos que andar, beleza? Então, como é que apareceu aquele 15 e aquele menos 11? Foi de acordo com o número de casas que eu andei aqui, ó. Vamos pegar o marca-texto aqui. Então, olha aqui, ó. Então, ó, é o número de casas que eu vou andar, que vai ser o expoente, beleza? Então, o número de casas que eu vou andar com a vírgula, Vou explicar para vocês direitinho. Então, se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, né? Ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Então, observa aqui no exemplo A, ó, eu andei com a vírgula e o número virou 6,59. Ele era um número grande, ele diminuiu, não foi? 6 quadrilhões e 590 trilhões, ele diminuiu para 6,59. Então, meu expoente fica positivo. Né? E se o número é muito pequeno e ao invés de ele diminuir, ele aumentou, então o expoente vai ficar negativo, tá? Então aqui, ó, o número ele era muito pequeno, ele era um número bem pequenininho, 0,000016. Então ele aumentou para 1,6, um número muito pequeno virou um número muito grande. O expoente dele aqui, ó, ficou negativo, beleza? Terceiro passo, escrever o produto com a potência de 10. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente segue esses três passos aqui agora. Tá? Então observe que eu vou transformar o número 32.000 em notação científica. Ele é um número muito grande. Tá? Muito grande não, mas ele é um número grande. Então observa aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Observa o seguinte, ele é um número muito grande. Vou pegar aqui o azul. Então observe o seguinte, ele é um número grande e eu vou escrever ele em notação científica. Tá? Então primeiro eu vou andar com a vírgula, colocando, né, entre o 3 e o 2. Observa, pessoal, que 32.000 é o mesmo que escrever 32.000,0, beleza? Eu fiz isso para você entender que todo número inteiro existe uma vírgula. Por exemplo, se eu pegar o número 15, isso é a mesma coisa de 15,0. É porque quando a minha casa decimal é zero, ela não precisa aparecer. Tá? Então eu escrevi o 32.000 em forma de 32.000,00 para vocês enxergarem a vírgula. Ela está bem aqui, ó, beleza? No finalzinho do número. Tá? Então todo número inteiro, a vírgula está lá. Ela não precisa aparecer, mas ela fica bem aqui no final da unidade lá. Beleza? Então eu vou andar com a vírgula, né, colocando entre o número 3 e 2. Por que o número 3 e 2, professor? Porque lembra que eu falei lá no início, a mantissa, né, ela tem, quando tem um número que é o formato de n vezes 10 elevado a k, essa mantissa aqui, ela tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Então, se eu colocar a vírgula, por exemplo, aqui entre o 2 e o 0,
vai ficar 32. Então não vai seguir a regra. Ele tem que ficar entre número 1 e 10. Então tem que ficar entre 3 e 2, entre 3 e 2 aqui para poder ficar 32. Ou 3,2. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho um número aqui, ó, 32.000,0. A minha vírgula ela tá aqui, certo? Olha só, o que vai acontecer? Eu vou andar com a casa, com a vírgula, e colocar entre 3 e 2. Então a vírgula vai sair daqui, ela vai andar, ó, 1, 2, 3, 4. Então ela vai ficar aqui, ó. Então eu andei, aí ficou 3,2, certo? 3,2, beleza? Então esse é o primeiro passo. Andei com a vírgula e ela ficou entre 3 e 2, certo? Só que a minha vírgula, ela andou para a esquerda, ó. Ela andou para a esquerda. Eu transformei um número muito grande em um número pequeno. Então ela andou para a esquerda. Agora, quantas casas que ela andou para a esquerda? Então aqui, ó, para colocar a vírgula nessa posição, tivemos que andar 4 casas decimais para a esquerda. A gente andou 4 casas decimais para a esquerda, certo? Visto que os números inteiros, a vírgula se encontra no final do número. Isso que eu já expliquei, né? Então, nesse caso, pessoal, como a vírgula andou 4 casas para a esquerda, o expoente do 10, da potência 10 aqui, da base 10, vai ser igual a 4. Né? Como ela andou para a esquerda, como eu transformei um número muito grande num número muito pequeno, o expoente ele fica positivo. Então a vírgula ela andou para a esquerda, então o expoente vai ficar positivo. Beleza? E em seguida eu vou escrever o número em notação científica. Eu vou escrever um número colocando 3,2 vezes essa potência aqui, ó. Eu cheguei 10 elevado a 4, beleza? Ok? Então, ó, vamos escrever aqui, gente. Eu peguei o 32.000 e transformei em 3,2 vezes 10 elevado a 4. 4 positivo, beleza? Então, de novo aqui, ó, por que ficou 4 positivo? Porque eu transformei um número grande num número pequeno. Né? Ou eu posso, né, seguir a regra. Ó. Andou para a esquerda, vai ficar positivo. Beleza? Então, andou 1, 2, 3, 4, né? Ela andou, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Ó. Beleza? Beleza? Então, ela andou 4 casas aqui. Ó. Ela saiu daqui, andou 1, 2, 3, 4. Ok? Então, ficou 33,2 vezes 10 a 4. Segundo exemplo, eu tenho um número, caramba, eu tenho um número muito pequeno. Não vou falar quantos zeros tem aqui, né? Não vou contar agora, vou precisar contar. Mas olha, 0,0000 até chegar no 911 gramas. O que significa isso? É a massa de um elétron, né? O elétron, o que é? Ele é uma parte lá do átomo, né? Que fica na atmosfera do átomo. E o elétron, cara, ele é muito pequeno, muito pequeno. Para ficar escrevendo esse número toda hora, por exemplo, quando você estiver lá, né, estudando química, e isso é cansativo. Então a gente usa a notação científica todo momento. Como é que eu vou transformar esse número no número em forma de notação científica? Vejam só. É igual eu falei para vocês, a vírgula está aqui, ó. Não vou reescrever esse número aqui embaixo, mas olha só, a vírgula está aqui, né? Então eu vou andar com a vírgula colocando entre o 9 e 1. Então eu vou colocar ela bem aqui, ó. Entre o 9 e 1. Quantas casas eu andei? Agora eu vou contar quantos zeros tem aqui, ó. Quantas casas eu andei? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Certo? 28 casas. Então a vírgula, para ela ir para lá, ó, opa, ela andou 28 casas, né? Então vamos colocar aqui, ó, 28 casas. Cara, que chato isso aqui. 28 casas.
A gente já fez. Então ela veio parar aqui. Ó. Então vou colocar de vermelho aqui. Então essa vírgula, ela andou 28 casas. Então ela está aqui, ó, de vermelho. Então tá aí. Minha vírgula de vermelho andou 28 casas. O que que acontece? Então vai ficar, o número vai ficar assim. Ó. Vai ficar 9,1. Beleza? Após eu fazer isso, eu sei, olha só, como a vírgula andou 28 casas decimais, só que ela andou para a direita, certo? Ela andou para a direita. Gente, vou apagar isso aqui, que isso aqui tá chato, viu? Ela andou para a direita, beleza? Até chegar lá. Então a vírgula saiu daqui e foi chegar lá, ela andou 28 casas para a direita, significa que o expoente do 10 vai ser igual a 28, então vai ficar 10 a 28, 28 por quê? Porque eu andei 28 casas, só que como eu andei para a direita, ele vai ficar negativo. Ou eu posso fazer o seguinte, como eu transformei um número muito pequeno em um número grande, então o expoente vai ficar negativo, tá? O expoente do 10 vai ficar negativo. Agora eu vou só escrever aqui, ó. Então esse número aqui ficou 9,1, certo? Vou colocar aqui de azul. Esse número aqui, em notação científica, ficou 9. Meu Deus do céu. 9. Vou colocar aqui embaixo. 9,1 vezes 10 elevado a menos 28. Beleza, galera? Então, 9,1 vezes 10 elevado a menos 28. Tá? Eu vou abrir uma tela aqui para fazer mais dois exemplos. Vou colocar aqui mais uma tela. E aí, o computador vai me ajudar ou não? Então, vamos lá. Olha só, galera. Vamos pegar aqui uma cor visível. Caramba, eu queria que tivesse branco. Ah, tem um branco aqui, ó. Beleza. Então, olha só. Vamos pegar um número aqui. Vamos pegar dois exemplos. Vou pegar aqui o número 425.000 e vou transformar em notação científica. Então observa que todo número inteiro, a vírgula, ela fica aqui, ó. Beleza? Então essa vírgula ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, sempre tem que lembrar que a vírgula tem que ficar lá, né, entre o 4 e o 2, porque a mantice ela tem que ser um número, né? Esse formato aqui, ó, 10 elevado a k. Esse n aqui ele tem que ser um número entre 1 e 10, beleza? Então ele tem que ficar aqui entre 4 e 2. Então vai ficar 4,2 vezes 10, sempre vezes 10 a quanto? Aí ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 elevado a 5, beleza? Lembre-se o seguinte, eu estou transformando um número grande no número pequeno, então o expoente fica positivo, beleza? Exemplo B. Vamos pegar o número aqui 0,00064. Eu vou transformar esse número aqui em notação científica. Então observa que a vírgula está aqui. Então ela vai andar 1, 2, 3, 4 casas, né? Então ela tem que ficar lá entre o 6 e o 4. Beleza? Por causa da mantiça da regrinha lá. Então vai ficar 6,4 vezes 10 a quanto? Então ela andou 1, 2, 3, 4 casas decimais para a direita. Então eu estou transformando um número muito pequeno num número grande. Então o expoente tem que ficar negativo. Então ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Então ficou menos 4. Beleza? Então, ó. Viu como é facinho? É muito fácil, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou passar alguns exercícios do livro para vocês fazerem. E eu vou passar uma atividade valendo um ponto só com isso aqui, ó. De vocês pegarem uns números lá e transformar em notação científica. Beleza?
Então é isso aí, galera. Até a próxima.